Olá galera, tudo bem? Bem-vindos de volta, essa é a nossa aula 6. Aliás, 6 assim, né? Que agora a gente vai fazer tudo em Libras. Bom, hoje a gente não vai ainda entrar nos sinais. Antes de a gente fazer a prática conversacional em língua de sinais, eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre algo que surgiu muita dúvida. A gente já viu sobre a Libras, a gente já conheceu um pouquinho sobre a língua de sinais estruturalmente falando, né? Tem mais um conteúdozinho teórico que eu quero passar com vocês para a gente entender o que é isso, a deficiência auditiva, tá? Depois disso a gente vai entrar de cabeça nos conteúdos práticos, nos sinais propriamente ditos, ok? Então, vamos lá. O que é isso, deficiência auditiva, né? Ou concepção audiológica, eu gosto muito desse termo. Bom, quando a gente fala sobre um conceito audiológico, quando a gente fala sobre a área da fonoaudiologia, né, enfim, esses termos aí estrombólicos, a gente está dizendo que eu estou falando de um ponto de vista da saúde, é isso que eu me refiro. O ponto de vista da saúde, ele busca reabilitação. Então ele olha para o sujeito surdo do ponto de vista da deficiência, ou seja, a partir do que ele não pode fazer, a partir da limitação. Bom, nós não estamos aqui, embora você de repente seja da área da saúde, de repente a sua profissão é nessa área, mas quando a gente aprende Libras, quando a gente fala de se comunicar com o surdo através da língua de sinais, ou que seja, se comunicar com o surdo, nós estamos falando de uma relação sujeito-sujeito. Então eu tenho que entender que independente das limitações que ele tem, o fato de ele ter uma deficiência deu para ele uma identidade surda. Essa identidade dentro da cultura surda, eles em geral, né, ele vai se identificar melhor com a língua de sinais. Não são todos os surdos, né? Mas a maioria se torna mais visual, então se identifica mais com uma língua gestual visual. E a partir disso, a sua identidade, ela casa, né? Ela se mescla a uma língua que também é visual. E por isso eles preferem utilizar a Libras. Então, a concepção audiológica da surdez seria nesse sentido, né? Seria olhar para o surdo a partir da sua limitação, pensando em reabilitação, em oralidade, como a gente viu que isso era muito forte antigamente, uso de aparelho, etc. A gente deixa isso para as pesquisas e para os estudos no campo da saúde. Quando a gente quer se comunicar com um surdo, a gente vai se concentrar no ponto de vista epistemológico ou socioantropológico da surdez, que é olhar para esse sujeito como uma pessoa que se identifica com a cultura surda, que vive a comunidade surda e, portanto, se comunica através de uma língua gestual visual. Se esse surdo não se comunica por Libras, então nós vamos entender um pouquinho como funciona esse grau, essa deficiência auditiva. Depois eu vou explicar para vocês que uma coisa não depende necessariamente da outra, tá? Mas vamos olhar aqui um pouquinho esse ouvido. Na verdade, tem alguns termos aí que estão antigos nesse slide. Não é mais orelha, é mais ouvido externo. Mas tudo bem, vamos lá. Foquem na imagem que vocês estão vendo aí. A gente tem várias partes do nosso ouvido. Basicamente, 3 divisões. O ouvido externo, que é basicamente o que a gente chama de orelha, né? O canal, que está ali no ouvido médio, e toda a parte interna do ouvido, que a gente tem a parte mais sensorial mesmo, onde tem o martelinho, onde tem a cóclea. É ali que os músculos e ossinhos vão vibrar, que os nervos vão mandar essa vibração para o cérebro, tá tudo ali, na parte interna do ouvido. O que isso significa? Primeiro, que existe que existem pelo menos 2 graus de deficiência, ou então o terceiro que mescla os dois, que é onde essa deficiência está. Então, se a deficiência, se de repente essa má formação, esse problema aí que o médico encontrou está no ouvido médio, que é na parte do canal, né, do duto ali do ouvido, que manda o som para dentro, ou na parte externa, é uma classificação, é um tipo de deficiência auditiva. Se for na parte interna, que eles chamam de neurosensorial, sensório neural também,
essa parte interna, então, é outro tipo de deficiência auditiva. Pode acontecer de ser em ambos, e aí, por isso que eu disse que existe uma terceira, que na verdade é misto, né? É a junção aí, pode haver má formação, tanto na parte do canal, ou na parte externa, e também na parte interna do ouvido, né? Mas o tipo da deficiência auditiva vai depender de onde está localizada essa deficiência. E dentro disso a gente ainda tem, então, os graus. Uma parte importante, todos nós temos perda auditiva. Esse quadro que vocês estão vendo vai do 0 ali, né, se vocês olharem, a nível de decibéis, do 0 até 120. As imagens representam a frequência. O som, na verdade, ele é complexo, gente. Uma coisa importante da gente entender é que, primeiro, como eu falei, todos temos perda auditiva, porque olhem ali, por exemplo, um galho, o galho balançando com o vento. Nem sempre a gente consegue ouvir essa vibração, porque ela é muito suave, né? E o que acontece? O som, ele é uma vibração, né? Então, essas ondas sonoras, elas chegam até você, elas podem ser percebidas ou não. E se vocês repararem, na Organização Mundial da Saúde, o grau de deficiência auditiva, ou melhor, o grau da perda auditiva, quando é classificada a deficiência, eles especificam que é a perda ou limitação através do ouvido. Então é a inabilidade ou a limitação, né, em ouvir através do ouvido. Parece redundante, mas não é. A deficiência auditiva, ela é determinada por esses tipos ou por esses graus a partir do que se ouve com o ouvido. Mas como o som é essa vibração, né, essa onda sonora, você sente com o corpo. Na verdade, a percepção do som é por vibração óssea. Então, todos os ossos do seu corpo podem vibrar. Só que vai depender da frequência aí, né, dessa vibração, dessas ondas sonoras. Então, o que acontece? Quando você sente a vibração com o corpo, com os ossos maiores, significa que são ondas mais pesadas aí, né? E quando é mais leve, quem não tem deficiência auditiva consegue perceber com o ouvido. Quem tem deficiência auditiva não consegue perceber os sons que o seu ouvido percebe, mas pode perceber com o corpo. O que isso significa? Que surdos têm gosto musical, que surdos sentem a vibração, que às vezes até percebem através do ouvido, mas somente sons mais altos. Fora que a gente nem entrou no mérito de, por exemplo, o uso de aparelhos auditivos, né? Então, basicamente, os tipos e graus são divididos assim. Montei ali uma tabelinha para vocês verem, mas a modo de curiosidade, como eu falei para vocês, para a gente entender quem é esse sujeito, né? Que deficiência é essa? Agora, um ponto muito importante de todos vocês compreenderem é que o surdo tem uma deficiência leve, de repente o que ele perde está ali em 30 decibéis. Ele vai usar aparelho auditivo, ele vai se adaptar? Provavelmente sim. Então ele não vai usar libras. Sujeito, seres humanos, né, são muito individuais. Então é muito complicado a gente determinar que pela perda auditiva ou pelo grau da deficiência auditiva ele vai ou não utilizar de reabilitação, ele vai ou não utilizar a língua de sinais. Não existe isso. Existe em teoria, mas na prática não funciona bem assim. Na prática mesmo, depende dessa subjetividade, né? Depende dele se identificar com essa cultura surda ou não, de ele se identificar talvez com uma reabilitação e com um mundo ouvinte ou não. Eu conheço muitos surdos que têm graus que não são graves, não são severos ou profundos, como vocês viram ali na tabelinha. Usa um aparelho ou um implante coclear, o sinal até é assim. Usa um implante coclear, se adapta com esse implante coclear, mas se identifica com uma língua visual, se apaixona pela comunidade surda e se comunica por libras. Consegue ouvir com o aparelho e mesmo assim compreende o mundo, se transforma o seu meio e se deixa ser transformado pelo meio a partir da língua de sinais. Então, é curioso tudo isso, né? E é importante que vocês deem uma revisadinha, esses slides, os slides dessa aula, o e-book, ele tá bastante robusto de conteúdo teórico. Eu coloquei bastante dicas de convivência ali, de falar de frente, quando o surdo faz a leitura labial, dá sim para se comunicar, mas a gente está aqui para aprender Libras e aprender a língua materna desse sujeito. Então, entendam que é opção desse surdo,
é natural para ele se identificar ou não. E a partir disso, uma das dicas que eu quero dar para vocês, eu coloquei aqui no slide, ó, alguns links de surdos que são mais famosos, tem surdo modelo, surdo ator, algumas entrevistas, né? E também tem um canal bem divertido no YouTube com uma surda que ela passa aí alguns conteúdos, algumas dicas de convivência. É uma surda que faz leitura labial, ela até fala um pouco, vocês vão perceber no vídeo que ela vai falando, mas é tudo através da Libras. E é bem curioso porque ela se comunica bem, né, e convive bem nos dois mundos, digamos assim. Então, assistam aí, divirtam-se e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até lá!